Estou muito feliz de estar aqui reunido nesse momento de comunhão, de celebração. Para mim isso aqui é histórico, ver 4 igrejas juntas, mas é mais ou menos assim o céu, lá não vai ter divisão não, né? Vocês sabem quem é da Assembleia, quem é da Batista. Nós somos cidadãos brasileiros e cidadãos dos céus, só tem essa cidadania. E alguns de nós que nos convertemos na Assembleia, eu tenho mais de 20 anos de Assembleia de Deus, me converti no estado de Mato Grosso, pastor Sebastião Alves, ainda pastor presidente de Mato Grosso, depois passei um tempo em Pernambuco, pastor Ailton Alves, e aí eu vim para o Rio Grande do Norte e casei com a neta do pastor Sebastião Alves, da época do pastor João Batista, não sei se você conheceu ele, foi vice-presidente da nossa igreja na época do pastor João Batista. Alves estava me seguindo aí, né? Minha esposa não pôde estar aqui, e a alegria de rever o pastor Cosme, desde que o senhor adoeceu, não tinha me encontrado ainda, vai fazer quase um ano, né? Aprendi a admirar o pastor Cosme, esse talento que ele tem. De vez em quando ele manda para mim uns poemas, eu leio e fico rindo, emocionado. Queridos, eu terminei essa madrugada um livro online chamado Festa da Vida, o tema da palestra, mas não está todo o conteúdo da palestra ali. Quem quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp, ainda vai ter algumas alterações, é um livro gratuito, é mesmo para compartilhar, porque o conhecimento que está ali é da palavra de Deus e conhecimento aberto para todos, não tem mais o que parar. E aí eu coloco uma frase ali: exercer cidadania é uma excelente oportunidade para demonstrar o amor de Deus ao próximo ou o amor de Deus ao mundo. A nossa vocação é essa, nós somos chamados para amar o próximo e amar a Deus, mas são duas coisas ao mesmo tempo, né? Não existe você amar a Deus e não amar o próximo, duas coisas bem conectadas. O porquê eu cheguei aonde eu cheguei estudando esse assunto e conheci o pastor Cosme nessa minha procura por conhecimento. Eu tive uma enfermidade em 2012 que eu fiquei totalmente paralisado, numa cama, vegetando, uma inflamação na medula. E mesmo depois de ter uma vida ativa no Exército Brasileiro, depois trabalhando em 2 grandes empresas da área de segurança também, tinha uma vida relativamente ativa e tive essa enfermidade onde eu comecei a repensar a minha vida e a repensar a minha postura na sociedade. Eu sempre me preocupei muito, sempre me envolvi com projetos sociais, porque eu venho de uma família muito pobre. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava num garimpo ali no estado de Mato Grosso, mais que eu sou pernambucano, e eu caminhava 4 km para chegar na escola, 4 km para voltar, isso todos os dias, fiz isso durante 2 anos. E a minha família é muito pobre, mas minha mãe falava para mim, falou: olha, meu filho, a única coisa que eu vou deixar para você é a educação, e a educação vai mudar a sua vida. Nós éramos católicos bem tradicionais, e eu acreditei nisso, que a educação poderia me dar uma nova vida na perspectiva profissional, financeira, e a educação me ajudou a chegar a todo esse histórico profissional, sendo do Exército Brasileiro e também nessas empresas. Eu fui treinado numa multinacional que só tinha uma vaga para o Rio Grande do Norte e eu acabei sendo selecionado. A mão de Deus estava ali, com certeza, porque meu currículo não dava para entrar lá, mas para chegar até lá a gente tinha que ter um nível educacional que era pré-requisito. Então, essas coisas são importantes. Só que eu não conseguia ver muita conexão na minha vida religiosa, como assembleiano, como protestante, com a minha vida social. Eu achava isso, a gente usava um termo, alguns de nós usamos ainda, que é: eu tenho minha vida secular e minha vida espiritual. E, na verdade, nós temos uma vida só. E nós devemos prestar o nosso culto a Deus 24 horas por dia. Né? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então não é só esse momento que é o momento de culto. A nossa vida, né, nós somos templo e morada do Espírito Santo. A nossa vida, ela é o culto a Deus durante 24 horas. Qualquer coisa que você vai fazer.
nesse assunto especificamente de cidadania, aí o negócio é mais complicado, né? Porque nós temos hoje, a nível de Brasil, um caos na política, um caos moral, a sociedade está falida. E eu estudando para escrever esse livro, eu descobri, não sei se todos sabem, mas a educação pública como nós conhecemos hoje, escola pública, universidade, etc., nasceu da igreja protestante na Inglaterra no século XVIII. Um cristão chamado, acho que é Robert e alguma coisa, está no livro ali, ele viu, olha a descrição da Inglaterra na época, um caos moral, social, pobreza devastando, crianças na rua, atirando pedra, sem ter o que fazer. Aí ele falou, vamos reunir essas crianças no domingo na escola, começar a ensinar para essas crianças tanto a ler através da Bíblia, né? Mas o objetivo maior era ensinar a ler e ensinar também costumes, moral. E essa cidade era muito violenta, não? Eu esqueci o nome da cidade agora. 12 anos depois desse projeto, a cidade não tinha mais nenhum crime. A educação mudou aquela cidade por meio do Evangelho. E eu falei, nós temos esse exemplo, nós temos outros exemplos assim que eu vou falar para você. E por que hoje nós não relembramos isso? Eu comecei a fazer algumas perguntas na minha cabeça. Né? Por que a nossa fé não está mais impactando o mundo? Por que a nossa fé não está mais sendo sal e luz no mundo? Nós temos hoje igrejas cada vez mais cheias. Tem umas igrejas de Natal, mudou o nome agora, é uma franquia de uma igreja bem famosa. A igreja tem 3 cultos, lotada de gente. Nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil e o país só descendo. Tem alguma coisa errada. Esse sal não está salgando. E essa luz está escondida debaixo do altar. E aí nós chegamos a toda essa confusão, mas vamos passar um pouquinho. E aí, na minha primeira pergunta, o que é reino de Deus, reino de justiça? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa palavra justiça, nós vamos encontrar essa palavra de Gênesis a Apocalipse. Porque nosso Deus, ele é justo. E ele não tolera injustiça. Onde tem injustiça, Deus não está ali. Isso é fato, gente. Uma coisa que eu já ouvi que o pastor Ivan falou, se você não quer ser crente, é melhor que você nem tente. No cristão verdadeiro, que você vai perder seu tempo. Você não enrola Deus. Você pode enrolar o pastor Ivan, o pastor Paulo, o pastor Júlio, o pastor Raimundo, você pode até enrolar. Mas a Deus não. E o hino 300 que nós cantamos aqui, um hino que me lembra a minha conversão, a nossa esperança é a vida dele. E eu não posso perder essa esperança em momento algum. Só que essa esperança também não pode me acomodar. Tem alguém aqui que tem mais de 40 anos de crente? Mais de 40 anos de crente? Tem alguém? Só eu que tenho mais de 20, eu me senti velho aqui, né? E eu não nasci no Evangelho. Ninguém tem mais de 40 anos, 30 anos. Opa! Você imagina se você não tivesse feito nada nos últimos 30 anos. Não, estou esperando Jesus voltar, não vou fazer nada. Aí você não casava, não tinha filhos, não trabalhava, não vou fazer nada, vou esperar Jesus voltar. Não, você tem que esperar Jesus voltar vivendo uma vida digna do Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas vamos continuar. E aí tem uma passagem muito interessante que diz assim, dai a César o que é de César. E aí muita gente fala que não, cidadania e fé não tem nada a ver. Olha o que os judeus herodianos tentaram fazer com Jesus. A conjuntura aí é o seguinte: primeiro, Jesus chegou num momento político complicado. Israel era colônia da Babilônia, de Roma, né? E tinha a turma que queria separar de Roma. Tinha os zelotes, Pedro, aquele cabra macho. Eu falo que Pedro era nordestino, bravo, né? Pedro era dos zelotes. Zelotes era um grupo de judeus que queria a separação de Roma na força. Aí tinha os herodianos, tinha os outros, cheio de grupos políticos, sacerdotes, fariseus, saduceus e por aí vai. E cada grupo desses tinha os seus interesses. Jesus chega nesse meio e começa e caminha com todos. Jesus conseguiu, digamos assim, ser o centro de todos eles. Ele não tinha rejeição nenhum deles.
Só que os herodianos queriam pegar Jesus e falar, peraí, se Jesus falar que é lícito pagar imposto, o povo judeu vai contra ele, que Jesus era popular. O negócio de pagar imposto para Roma não funciona. E se Jesus disser que não paga imposto, aí ele vai estar indo contra a autoridade romana, e aí a gente pode prendê-lo. Não tinha como Jesus sair disso aqui se Jesus fosse freire. Não tinha como. Você tinha que tomar uma decisão, ou um ou no outro. E aí Jesus vai sendo justo. É lícito pagar imposto? Se você não paga imposto, você está pecando. Porque o imposto é utilizado para as políticas públicas. Aí você fala, não, mas tem muita corrupção. Tem muita corrupção porque nós não fiscalizamos. Você imagina essa quantidade de gente aqui, chegasse aqui o prefeito, ou a prefeita da cidade, eu não sei, e falasse, olha, nós queremos ajudar na sua gestão. Nós não queremos nada em troca. Só que também nós não vamos tolerar a corrupção, porque nós temos compromisso com a verdade. Compromisso com a ética. O prefeito quer começar a olhar assim, e falar, rapaz, o que está vendo com esse povo? Tão frio. Se ele pisar fora da linha, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Ministério do Trabalho, sendo loteado por um cara que já foi preso no mensalão, lá de alguns anos atrás. É assim que acontece nos estados e municípios, e principalmente nos municípios, que não tem muita coisa. E aí Jesus falou, olha, uma coisa não anula a outra. Você ser cidadão do céu não anula a sua cidadania na terra. Tanto que Paulo utilizou isso lá em Atos, quando estava para ser preso, ele falou, vem cá, vocês vão prender o cidadão romano? Aí todo mundo começou a tremer nas bases. Ele falou, mas a minha cidadania eu paguei caro por ela. Paulo falou, não, a minha é de nascença. Então, uma coisa não anula a outra. Os nossos direitos e os nossos deveres devem serem seguidos à risca. E aí, trazer um pouquinho do conceito de fé. Está lá em Hebreus 11, 1 e 2, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Nós somos um povo que temos fé. Mas é quando eu falo assim, olha, eu tenho fé que Deus vai usar a igreja brasileira para mudar o Brasil. Aí tu vai falar, não. A fé não serve para isso. E olha mais no versículo 2, diz, olha, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Como é que está o meu testemunho? Antes de eu vir para cá, eu passei e falei, olha, o nome do meu pastor é Luiz Gonzaga. Pode checar meu testemunho com o pastor Luiz Gonzaga. E se ele falar que eu não tinha condição, eu não teria condições de estar aqui. E a nossa vida hoje com redes sociais é cada vez mais pública. Como é que está o nosso testemunho? Porque pela fé eu tenho que dar um bom testemunho. Eu não tenho opção. Se eu sou um cristão, eu tenho que dar um bom testemunho. E aí vamos continuar. E o que é ser um cidadão? Cidadania é você ter direitos e deveres. Muitos direitos é direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, direitos civis, políticos, sociais. Entretanto, cidadania pressupõe também deveres. Somente assim se chega ao objetivo final, que é justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. Então, cidadania são direitos e deveres. Eu vejo muita gente falando, olha, direitos humanos é só para bandido. Eu ouço isso demais, gente, isso é uma tremenda mentira. Os direitos humanos que nós conhecemos hoje foram influenciados pela Bíblia Sagrada, por valores cristãos, como o direito à vida. Direito à vida quer dizer que nós não aceitamos o aborto, isso é um direito humano. Só que tem muita gente levantando a bandeira do aborto. Na Argentina já foi aprovado há 4 meses. Mas o que acontece? No Brasil, a maioria dos brasileiros são pessoas que são cristãos, a maioria, católicos e protestantes, que os valores são os mesmos, que não aceitam o aborto, mas essas pessoas estão caladas, estão recriminando a política. E aí quem quer essas coisas estão lá em Brasília, fazendo lobby, ajudando a eleger políticos que se interessem. Então nós não podemos abrir mão da nossa cidadania, porque os nossos valores precisam estar influenciando todas as áreas da sociedade. Esses são os direitos humanos. Direito à liberdade. Direito à liberdade de culto. Alguns países não têm liberdade de culto. Mas um valor cristão. Mas vamos em frente. E aí eu falo um pouquinho do que é política. Política, na essência, vem de polis. Polis no grego é cidade. Então, o que era... como os gregos definiam isso? Mas
Aristóteles, os gregos, eles saíam da polis, iam para a eclésia. Eclésia é a assembleia, que nós podemos chamar hoje de igreja. Isso aqui é uma assembleia, é uma eclésia, para discutir os problemas da polis. Depois eles voltavam para a polis. E aí tinham alguns gregos que não gostavam de discutir os problemas da polis, porque é chato discutir problema, né? É chato quando a gente não tem acesso à saúde, a educação não é de qualidade, essas coisas bem chatas de discutir. Aí eles eram chamados de idiotas, de ídios. Idiotas é aquele que só pensava em si mesmo. Hoje nós somos cheios de gente ídios, que só querem saber da sua vida. O próximo que eu tenho que amar, não. Cada um por si. É isso que está acabando com o nosso país. A gente não pensa mais no outro. Participação, conhecimento e defesa da gestão dos negócios da polis. Isso eu tirei do livro Cristianismo e Política, não lembro o autor agora. Vamos em frente. Ação pastoral. Para a maioria de nós, ministério, vai falar Ministério das Crianças, DEPIM, né? Na Assembleia de Deus chamamos de DEPIM. Ministério dos Jovens, nós chamamos de DEJAD, não sei se aqui é DEJAD também. Das mulheres. Quando a gente fala ministério, a gente liga sempre uma coisa ligada à igreja. E eu falei, eu sonho um dia onde a gente tem um ministério político na igreja. Um ministério para pensar a política. Para ver como é que a igreja vai interferir na falta de água, na falta de educação, na falta de saneamento. Tem que ter pessoas com os nossos valores pensando isso. Porque não vai pensar apenas os interesses deles, mas os interesses da polis, da cidade. Olha só esse símbolo. As imagens bíblicas apontam para uma relevância dos cristãos e da igreja. Sal da terra. É um sinal externo. Luz do mundo. Fermento em meio à massa. Vinho novo. Todos esses apontam para uma dimensão pública da nossa fé. Como é que você vai ser sal aqui dentro da igreja? Não precisa de sal. Todo mundo é sal. Tem muito sal aqui. Tem que ir para fora. Salgar lá fora. Ser luz onde está faltando luz. Vamos continuar. A fé cristã cidadã só acontece através do rompimento, que eu falei agora há pouco, do individualismo. Porque nos tornamos indivíduos com a humanidade, quando transcendemos a barreira da vida em particular. Nós somos seres sociais. E fomos chamados para viver em comunhão e ser luz lá fora. Em todas as áreas, como o pastor Paulo já falou. Essa parte da chata a gente entra na Bíblia daqui a pouco. A vida cristã não se expressa somente em virtudes pessoais, mas também em virtudes sociais e políticas. Você tem o nome aqui do irmão Robert alguma coisa, que eu não me lembro agora, que há mais de 300 anos ele sentiu o desejo de dar aula para crianças pobres. E hoje nós temos a educação que nós temos hoje, que foi influenciada no mundo todo por causa de um cristão. Um outro cristão também, ele falou, não, eu tenho que lutar contra o comércio de escravos, há 200 e poucos anos atrás. Ele passou 30 anos para acabar com o comércio de escravos. Um homem mudou o mundo, chamado William Wilberforce. Eu cito o exemplo dele no livro, e tem um filme dele também, que eu recomendo. Vamos passar aqui. Aqui tem um texto que fala do analfabeto político, ele falou, eu vou só ler a parte final. O analfabeto político é tão inocente que se orgulha e sofre o peito dizendo que odeia a política. Não sabe que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra corrupto e o explorador das empresas nacionais e multinacionais. Esse autor, ele morreu em 1956, ou seja, já tem aí 60 e poucos anos que ele morreu e ele escreveu isso que é atual. A nossa ausência da participação social deixa a turma à vontade. Eles fazem o que querem. Não tem sal, não tem luz nesse ambiente. Eu estou falando aqui, queridos, e aí deixa eu trazer um contexto. Não é que você é obrigado a participar da política, não é que você é obrigado a participar dos conselhos, não é que você é obrigado. Você precisa trabalhar e atuar de acordo com a sua vocação. Você só não pode ficar sem fazer nada. Mas qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Qual é o seu talento? Porque o seu talento está enterrado. A gente pode participar de várias formas na sociedade. Várias formas. O que o cristão não pode fazer, e é pecado, é ficar omisso. É pecado, eu vou mostrar para vocês isso.
É um dos maiores pecados que a gente pode cometer. Vamos seguir aqui. Olha só esse texto. Quando a gente vai conversar com você, vai falar, não, mas esse tema aqui, eu já ouvi muita gente falando, olha, esse tema não tem nada a ver com o cristianismo. É a opinião da pessoa que fala isso. Mas olha o que diz esse texto, 1 Crônicas 29, 11. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu é, Senhor, o reino. Tu estás acima de tudo. Eu não sei se esse versículo deixou alguma coisa fora. Eu não deixou nada fora. Tudo está debaixo do senhorio de Deus. E aí continua. A riqueza, a honra vem de ti, tu domina sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Às vezes a gente esquece disso. Nós esquecemos disso. O Deus vai servir para Senhor de tudo e de todos, independente da minha e da sua opinião. É irrelevante a nossa opinião nesse processo. Então Deus, ele é Senhor do ateu mesmo ele não querendo, ele é Senhor, ponto. Isso não se discute. Então não tem nenhuma área da nossa vida que não está debaixo do senhorio de Deus. Nenhuma área sentimental, área familiar, nenhuma área da nossa vida. Nem a área social. Sem deixar o que é específico de sua missão, a igreja abre-se a várias parcerias. Ela pode abrir parceria com pessoas, grupos, organizações e movimentos, a fim de colaborar na construção de uma sociedade justa, sustentável e solidária. Queridos, os melhores países para se viver no mundo, Noruega, Dinamarca, Suécia, Inglaterra, Finlândia, esses países são o que são hoje por causa da reforma protestante. Os valores cristãos, eles determinaram a mudança daquela sociedade. Aquela sociedade eram violentas, eram corruptas, mas o poder do Evangelho mudou as pessoas que mudaram a sociedade. Tem um vídeo que eu não me preparei para passar aqui, mas um sociólogo que não é cristão, ele diz o seguinte, ele estava no programa De Frente com Gabi, e a pergunta, mas por que na Suécia o serviço público é de qualidade e no Brasil não? Ele falou, o problema está na demanda, não é na oferta do serviço, o problema está no povo. Porque na Suécia, o povo cobra. No Brasil a gente não cobra. Você vai no posto de saúde, chega de madrugada, aí quando o médico não vem, você vai embora. Isso aconteceu agora lá na Cidade da Esperança, o pastor Judson não está aqui, mas é um membro da igreja do pastor Renildo, que é amigo do pastor Judson, a Igreja Batista Esperança, um senhor já de mais de 60 anos, ele perdeu uma vista por causa da negligência do SUS. Aí ele começou a ficar mais esperto. Aí ele marcou um exame por causa do outro olho, esse exame foi remarcado, no dia da remarcação ele chegou lá cedo, 6 horas da manhã, o exame estava marcado para as 9. Quando deu 9 horas, chegou a informação, o médico não veio hoje. Tinha 28 pessoas com ele. Os 27 foram embora, ele falou, não vou embora não, porque ele foi falar com o diretor da UPA. Aí o diretor falou, não posso fazer nada. Ele falou, doutor, só sai daqui e depois eu vou falar com o médico. É o direito dele. Né? E aí ele falou, então vai falar com a assistente social. Chegou para a assistente social e falou, só sai daqui e depois eu vou falar com o médico. Ela ligou no Viva Voz, o médico que estava de plantão na UPA, estava na escala, ele estava de plantão no hospital particular. Ganhando dos dois lados. Coisa boa, né? Depois a gente fala que só as políticas é corrupto. Não. Sociedade, não. Só as políticas. Né? E aí ele falou, ele ligou no Viva Voz, e aí o médico todo bravo lá para a assistente social falou, eu já disse para você que eu não vou, eu estou de plantão no hospital tal. E aí o irmãozinho lá ouviu, o irmão Manel. O irmão Manel ouviu e falou, doutor, é o seguinte, só tem 30 minutos para eu chegar aqui, se o senhor não chegar em 30 minutos, eu vou denunciar, o senhor está um ato de corrupção. O senhor está roubando o dinheiro público, está escalado aqui e está de plantão no hospital. Olha a postura, que é um direito do cidadão exigir isso. O médico chegou lá em 20 minutos, largou o plantão e correu para lá. Imagina se nós fizermos isso. Nós começássemos a cobrar o padrão de qualidade do serviço público. Nós pagamos por isso. Pagamos caro. O que nos motiva? Tudo o que nós vamos fazer na nossa vida, tudo, inclusive vir para a igreja hoje, nós devemos ter uma motivação para isso. Qual é a minha e qual é a sua motivação? Esse é o segredo de tudo. Se a minha motivação é cumprir o meu chamado, é cumprir a minha missão no mundo,
Tudo que você for fazer vai ser para a glória de Deus. Tudo. Agora, se a minha motivação é outra, aí o negócio vai. Então, qual é a sua motivação para ser médico? Qual a sua motivação para ser advogado? Qual a sua motivação para ser pastor? Qual a sua motivação para ser qualquer coisa da vida? Esse é o segredo. Porque se a gente fala, não, eu sou cristão, se eu sou cristão e não negocio isso, que os meus valores eu não negocio, porque a minha esperança é ir quando Jesus voltar. Essa é a minha esperança. Então eu não negocio meus valores. Mas enquanto Jesus não vem, eu tenho um chamado para cumprir aqui na terra. E aí eu vou fazer isso debaixo dessa motivação cristã. Aqui eu cito a escravidão, a igualdade racial e de gênero, infanticídio, sabe? Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. A escravidão foi um crente chamado William Wilberforce. Ele passou 30 anos para aprovar uma lei para acabar com a escravidão no mundo. Isso foi na Inglaterra. Igualdade racial e de gênero, Martin Luther King lutou contra a injustiça do negro ser tratado diferente. Eu acabei de falar da libertação dos escravos lá no século XVIII, mas Luther King agora, reverendo Luther King agora na década de 60 do século passado, ainda lutava para ter igualdade. Só que se a gente for lá para a Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a cor, a raça, se é homem ou mulher. Esses dias uma jovem falou comigo, falou, Frei, eu sofro bullying na universidade. Todos os dias a minha professora, ela é doutora, não sei mais o que, ela fala, chama a gente de povinho cu. Aí eu falei, olha, diga para a sua professora só uma coisa. Se ela dar aula hoje numa universidade federal, ela precisa agradecer a Deus todos os dias. Deus desse povinho burro. Porque se tem alguém que levantou a bandeira da igualdade entre homens e mulheres, igualdade enquanto ser humano, foi a palavra de Deus, foi a Bíblia Sagrada. A gente tem exemplo de mulheres lá no Velho Testamento, Ruth, Esté, Miriam, Débora, Maria, a mãe de Jesus, que foi uma grande mulher. Tem vários outros exemplos de mulheres que foram relevantes no cristianismo, quando numa sociedade totalmente machista. Vê como é que é hoje no Islã, nos países islâmicos, agora que as mulheres começaram a ter autorização para dirigir. Então o cristianismo ele liberta dessas prisões. Então diga para ela que ela precisa agradecer todo dia. Outra coisa, quem levantou a bandeira da educação foram os cristãos também, mas por mundo. Porque nós acreditamos que todos nós devemos ser empoderados. Eu estou falando para vocês agora, eu sou com muito temor, sabe por quê? Porque cada um de nós aqui, nós temos o mesmo valor perante Deus. Então se eu falar alguma coisa que ferir você, eu estou pecando contra Deus. E a gente vai mais à frente e vamos entender isso aí. E o infanticídio, que é a morte de crianças, acontece hoje no Brasil ainda, nas tribos indígenas. E esse outro costume chamado Sati, isso era na William Carey, o pai das missões modernas. Ele chegou na Índia, e na Índia as mulheres não estudavam, no século XVIII também. E tinha pior do que isso, era o seguinte, quando o homem morria, a mulher era queimada viva, porque a mulher era propriedade do marido. E ele falou, não, isso fere os nossos valores. Um país hindu, e é hindu até hoje, ele lutou e conseguiu mudar esse costume. Um homem que era um sapateiro da Inglaterra, e é considerado o pai das missões modernas, William Carey. Detalhe, quando ele morreu, a Índia decretou luto de 7 dias. Um país hindu decretou luto por causa de um missionário. Isso é ser relevante. Isso é ser sal e luz. Agora a gente pode fazer isso de várias outras formas. Deixa eu correr, porque o tempo está indo embora. Queridos, deixa eu tirar isso aqui. Olha só, se a gente fosse conversar com Deus, era mais ou menos assim, a gente ia falar, Deus, o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo. E o Rio Grande do Norte é o dobro da violência do Brasil. O Brasil está com a média hoje de cada 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Norte está na casa de 60. Nós somos muito violentos. Nós temos uma desigualdade tremenda no Brasil. Cada vez o pobre está mais pobre e o rico está mais rico. 6 brasileiros, meia dúzia de brasileiros, têm a mesma renda do que 100 milhões de brasileiros. Não sei se vocês sabiam disso. 6 brasileiros têm a renda de 100 milhões. Ou seja, metade dos brasileiros tem a renda de 6 brasileiros. Isso é injustiça.
violência, desemprego, desigualdade, pobreza, miséria. E esse povo está clamando a Deus, porque não tem mais para quem clamar. E aí Deus poderia falar o que falou para Moisés. Olha o que Deus falou: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Êxodo capítulo 3. Deus falou: eu ouvi e vi a opressão do meu povo, e eu desci para livrá-los. Isso é muito forte, gente. Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que a gente possa imaginar, foi Ele que criou. Ele se preocupando com a opressão do seu povo. E aqui era uma opressão política. Eles eram escravos. E eles oraram e Deus ouviu. Agora, uma pergunta que eu faço: Deus precisava de Moisés? Ele não precisa de mim, não precisa de ninguém. Ele poderia ter ido lá, matado, falando, destruído tudo aquilo lá somente com uma voz, com um comando. Mas ele escolheu Moisés. E Ele escolhe a mim e a você para mudar essa realidade que nós temos hoje. Nós vamos ver isso aqui acontecendo em outros textos bíblicos. Olha isso aqui. 1 Pedro 3:15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Nós falamos que a nossa esperança é a vida de Cristo. Essa é a nosso sonho. Eu gostaria que Jesus voltasse agora. Todos os meus problemas acabariam. Todos, problema financeiro, físico, depois que eu tive essa doença, eu tenho sequelas também, todos os nossos problemas acabariam. Mas se Ele não voltar, como é que eu vou defender a razão da minha fé? Marx disse que a religião era ópio para o povo. Na verdade, ainda é ópio. Muitos usam a religião para manipular. Olha o que algumas igrejas neopentecostais fazem hoje em dia. Manipulação. Para extorquir dinheiro, para vender as coisas. Está chegando até no nosso meio, nas igrejas sérias também. Aí eu cito aqui o exemplo de Estevão, capítulo 6 de Atos. Olha o versículo 8, diz assim: Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Todo mundo conhece essa parte, que é justamente a parte utilizada para ensinar os diáconos. Na verdade, todo cristão deveria ter essa vocação diaconal, de servir. Né? O serviço ele é característica do cristianismo. Cristo fez isso durante todo o ministério dele, servir. Só que essa passagem me chamou muita atenção. Primeiro, estava tendo injustiça na igreja primitiva. As mulheres, as viúvas dos judeus estavam recebendo assistência, e a dos judeus gregos não, dos convertidos gregos não. E aí eles reclamaram, os apóstolos: está tendo injustiça no nosso meio. Vamos escolher pessoas cheias do poder de Deus, está lá no trecho, para servir. E aí escolheram um cidadão chamado Estevão. Ele encarnou isso tão bem, ele servia tão bem, que no versículo que ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Era o serviço dele, era tão bom, que impactava aquela região, tanto que ele foi morto por causa disso. Que a gente não vê na época um outro diácono sendo morto. Estevão foi morto porque ele era como se fosse o próprio Cristo servindo. Ele fazia isso tão bem. Está faltando Estevãos hoje em dia. E aí nós vamos começar agora. Eu citei alguns versículos do Novo Testamento, a gente vai para o Velho e volta para o Novo. Espero que dê tempo, está passando. Deus se preocupa tanto com a nossa vida na sociedade, que Ele diz o seguinte: não minta uns aos outros. Olha que pequeno isso. É que eu falo para o meu filho, tem 4 anos, você não pode mentir para o papai, para a mamãe, para a vovó, nem para os seus coleguinhas. Não minta. Como é que eu vou amar o meu próximo e vou mentir ao mesmo tempo? É incoerência. Não dá. E aí continua: visto que você já despiram do velho homem, se revestiram do novo, o qual o novo homem está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. E agora não há diferença entre grego, judeu, circunciso, etc. Não tem mais diferença. Queridos,
Nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser ensinada para que ela possa crescer. Eu posso falar que eu tenho mais de 20 anos de crente, mas pode ser que eu parei no tempo. Eu não cresci. Meu ministério ficou estacionado. Porque eu estou naquela que eu preciso só esperar Jesus voltar. E eu preciso esperar Jesus voltar indo para a igreja, terça, quinta, domingo. Não preciso fazer mais nada. Não, você precisa fazer. Você precisa ser sal e luz. Você precisa ser referência. Você precisa ser protagonista nessa sociedade que está corrompida, que está doente, precisando de remédio, que nós temos remédio. Quanto à maneira antiga de viver, nós já devemos despir. Eu vou passar aqui para a gente correr. 1 Pedro, ele fala, olha, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vos praticarem e glorifiquem o Deus que está no céu. Por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda autoridade. Eu vou entrar nesse texto, mas na frente eu vou explicar melhor. Deus nos exorta a respeitar e a orar por todas as autoridades constituídas, mesmo elas sendo corruptas. Mesmo sendo corruptas. Eu preciso orar e preciso me sujeitar a elas, porque elas foram constituídas, e o texto continua, para o bem. Hoje nós temos o privilégio de mudar boa parte das nossas autoridades. Só que metade dos brasileiros não querem. Metade dos brasileiros voltam novo, branco, e esse volta vai para o lixo. Não contabiliza no processo. Hoje nós podemos, a autoridade é corrupta, vamos tirar. Vamos colocar outra. Porque o que corrompe, gente, não é a política, o que corrompe é o dinheiro. E o dinheiro está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Não tem um lugar que você não vai que não tem dinheiro envolvido. Depois eu falo um pouquinho mais para frente. Agora eu entro lá no Velho Testamento, para Levíticos, a partir do capítulo 19. Deus, ele se preocupa tanto com a sociedade de Israel. Israel hoje é um país de primeiro mundo. É referência bélica, é referência na educação, tecnologia, na agricultura. Tudo que eles fazem é referência. É um país que tem só 70 anos. O Brasil tem mais de 500. Né? Israel tem 70 anos. E nesses 70 anos ele passou por 2 guerras. A segunda foram contra 5 países, se não falar a memória. 5 foram 6 países, eu acho que foram 5 países. Entre eles o Egito, país que tinha muito mais tradição bélica do que Israel. Israel venceu em 6 dias porque tinha que descansar no 7º. Eu faço assim um trocadilho, né? Tinha que descansar no sábado. Deus que faz isso. Israel é referência em 70 anos porque a sociedade de Israel foi plantada em cima desses valores. No nosso meio, nessa cidade aqui não é diferente, apesar que eu não andei aqui ainda, mas todas as cidades são iguais, tem sempre as pessoas mais pobres. Nós vamos chamar essas pessoas de vulneráveis. Essas pessoas mais pobres são sempre os que mais sofrem quando a situação está ruim. É os que mais pagam o preço. Quem está gostando do preço do gás hoje em dia? Quanto é que está o gás aqui? 70? É um absurdo. Até pouco tempo atrás era 40 e pouco. Nem todo mundo tem condição de pagar o gás. O que as pessoas fazem? Fogão a lenha. E eu lembro da minha origem, foi fogão a lenha. Aqui até pode ser que tenha lenha fácil, mas quem mora numa cidade grande como Natal, o que está fazendo? As pessoas estão sofrendo. E essas pessoas são meu próximo. Ou a gente esqueceu da parábola do bom samaritano. Jesus está falando com religiosos. E aí ele usou 2 figuras mais importantes na tradição judaica, que é o sacerdote e os levitas. Falou, olha, passou o sacerdote, olhou e não fez nada. Passou um levita, olhou e não fez nada. E passou um samaritano. Gente, o samaritano era a escória da sociedade. Era o pior que tinha na sociedade. Você vem na sua cabeça, o que você acha de mais baixo na sociedade? Era o samaritano, não era o judeu. Aí Jesus usa esse cidadão samaritano para dizer, olha, o samaritano, ele não era religioso, mas ele soube que é amar o próximo, porque isso é justiça. E o levita e o sacerdote, eles não eram pessoas más, não, eles estavam indo cumprir a sua missão de ir para a igreja, de ir para o templo. Só que Jesus está falando, olha,
mais importante naquele momento era socorrer aquele homem que estava morrendo, porque uma vida não tem preço. Quantas pessoas morrem hoje por causa da violência? Quantas pessoas morrem hoje porque não tem assistência médica adequada? Dependendo do problema de saúde, aqui tem que levar para o Natal, são 4, 5 horas de viagem. E aí? Isso é problema nosso, que somos cristãos, porque essas pessoas são nossos próximos. Mas olha o padrão de Deus para Israel. Falou, olha, quando vocês plantarem, e todo judeu recebeu uma porção de terra igual, na divisão com Josué, quando fizer a colheita, não colhe as extremidades. Então, os cantos assim não eram para colher. Vamos lá. Nem ajunte as espigas caídas. Caiu no chão, não é sua. Caiu, já era. A gente lembra lá de Ruth colhendo nas terras de Boaz. Não passe 2 vezes pela vinha, nem apanhe as uvas caídas no chão. Mesmo princípio. Porque essas são para o necessitado e para o estrangeiro. Deus, sabendo que já teria pessoas necessitadas, falou, olha, o que cair no chão, as pontas são para os necessitados. Isso é muito caro para Deus. Nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia nos chamando e nos exortando para praticar boas obras. Não é que eu vou ser salvo por causa disso, eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser crer, se arrepender, e aí dar frutos agora, né? E obedecer. Mas nada que você faça vai te dar salvação. Não é mérito, é graça, é milagre e pronto. Mas eu fui chamado, como nova criatura, eu tenho que dar novos frutos. E se eu sou cristão, eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Aí continua, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Tudo isso aqui está em Levíticos, e é a orientação para a minha vida aqui e lá fora. Imagina uma sociedade que isso acontecesse. Vamos imaginar, onde ninguém iria furtar, nem mentir, e nem enganar uns aos outros. Não teríamos corrupção, não teríamos violência. Teríamos uma sociedade justa. Mas é isso que Deus queria com Israel. Não oprimam nem roubem ao seu próximo. Isso é amor ao próximo. Olha, Maria, isso aqui me chamou muita atenção. Não retenham até amanhã, no dia seguinte, o pagamento do diarista. Eu falei, meu Deus, esse Deus é muito detalhista. Eu contratei um diarista e falou, você não pode pagar no outro dia, porque se ele trabalha com o diário, ele precisa do dinheiro naquele dia. É muito detalhe desse Deus. Eu falei, meu Deus, toda vez que eu leio isso aqui, eu faço uma autoanálise. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Porque às vezes a gente está em algum local e a gente é tentado a descumprir alguma coisa. Aí uma mentirinha, assim. É uma mentirinha bem pequenininha. Eu estou descumprindo. E aí Jesus falou, se você não cumprir uma vírgula da lei, e a lei se cumpre em Cristo. Mas isso aqui são ensinamentos para uma sociedade justa. Olha só isso aqui. Não amaldiçoe o surdo, nem põe uma pedra de tropeço à frente do cego. Mas tenha o seu Deus que está no céu. Isso está lá em Levítico, foi escrito há não sei quantos anos atrás, e já tem uma pegada de acessibilidade. Preocupação com os deficientes. Como é que Vital, é isso, Vital? Como é que Vital vai andar com a cadeira de roda se não tiver acessibilidade? Ele é um cidadão igual a mim, tem os mesmos direitos que eu tenho, e tem que ter uma atenção muito maior, porque ele não tem a mesma liberdade de se locomover que eu tenho. Ele tem limitação. Me preocupar com Vital é me preocupar com o reino de Deus, com justiça. E com a senhora também, porque eu sou bom com a senhora. Mas preocupar com alguém. Estou vendo lá, tem uma jovem falando em Libras. Minha esposa domina essa linguagem, eu não aprendi ainda. Casada há quase 10 anos, eu não aprendi ainda. Mas isso é reino de Deus. E são valores que tem na Bíblia Sagrada que nós nos perdemos. Nós não passamos. Vamos continuar. Não cometam injustiça. Esse pecado, se eu cometer injustiça contra qualquer um de vocês, eu estou pecando contra Deus. E Deus puniu Israel porque eles eram injustos. Não favoreça nem os pobres. Deus está falando, olha, de Gênesis e Apocalipse você vai ver, cuide dos vulneráveis. Em Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. Mas
eu não posso favorecê-los diante de uma questão de justiça. Nem procure agradar os grandes. Isso aqui, a turma fala, você está agradando, né? Eu vou embora. Mas julgue o seu próximo com justiça. Esse deveria ser um dos maiores pilares da nossa vida. Ser justo. Eu falo tanto de justiça que meu filho tem 4 anos, e às vezes eu brinco com ele, que ele fala uma coisa, pai, isso não é justo. Eu falei, você me entende. Ele já vai na avenida. Olha só, levante-se na presença dos idosos, honre os anciões. Eu aprendi isso na minha casa, com a minha mãe, e eu não sabia que isso era bíblico. Mas hoje a juventude, os adolescentes não respeitam mais isso. Na época que eu era, não faz muito tempo, mas os ônibus não tinham cadeira exclusiva para idosos e nem cadeirantes. Só que as pessoas respeitavam, porque esses valores eram passados de geração para geração. Houve uma falha. E aí teríamos que falar um pouco de sociologia para poder tentar entender isso. Mas respeitar os idosos e honrar é bíblico, é um valor cristão. E hoje nós não respeitamos. Vou dar um exemplo muito fácil. Todos nós deveríamos ter acesso a uma saúde, um serviço de saúde de qualidade. Isso é direito nosso, nós não cobramos isso. Mas quem tem um pouquinho mais de condição, tira de onde não pode para pagar um plano de saúde, que é caríssimo. Depois que você completa 60 anos, esse plano triplica. Olha a injustiça com os idosos. Nos Estados Unidos, que é um país bem capitalista, a turma gosta muito de dinheiro lá, todo mundo paga o serviço de saúde. Só os mais pobres agora que tem o Obamacare, que é um serviço parecido com o SUS. Só que quando você fica idoso nos Estados Unidos, você tem isenção. Você não paga mais. Porque entende-se que quando você fica mais velho, o seu dinheiro fica menor porque você precisa comprar remédio. Então o plano de saúde é um direito que você adquire. Isso é um valor porque os Estados Unidos nasceu nos valores cristãos. Precisa respeitar. É um valor que a gente tem que cobrar. Nossos idosos precisam ser respeitados em todos os lugares dessa sociedade. Os mais jovens precisam honrar os idosos. Isso é bíblico, isso é um valor. No Japão, não é nenhum país cristão, quem come primeiro é o idoso. Quem tem as melhores coisas na casa são os idosos. Isso é respeito. Quanto ao estrangeiro, não maltrate o estrangeiro. É mais ou menos assim. Israel conquistou aquelas terras, mas por alguma coisa veio um estrangeiro. A gente está vivendo isso hoje com os refugiados. E eles são vulneráveis. A nossa igreja adotou um casal de venezuelanos. Hoje, graças a Deus, eles estão bem. Já tem 2 anos que moram no Brasil. Tem um filhinho pequeno que é o melhor amigo do meu filho. Mas eles, quando chegaram, eles tocavam qualquer coisa, que eles precisavam trabalhar, precisavam conquistar. Eram presas fáceis para pessoas se aproveitarem. Aí Deus falou, olha, não façam isso, não maltrate pessoas que estão num momento vulnerável. Por quê? Porque vocês amem como se a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Deus passa na cara de Israel o tempo todo. Vocês estavam lá no Egito e eu vim libertar vocês. Então vocês estão aqui no bem bom porque eu trouxe vocês para cá. E ele lembra o tempo todo. Não use medidas desonestas, gente. Olha aqui. Não use balanças de peso desonestos, tanto para cereais, para líquidos. Não seja corrupto, traduzindo isso. Seja honesto, seja justo. Vamos correr porque o tempo vai embora. E aí eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. O conceito do sábado é uma coisa que nós não estudamos isso. Eu estava brincando hoje com alguma coisa, eu falei, rapaz, eu sou quase sabatino, né? Porque o conceito do sábado é lindo. O sábado existe, é um presente para mim e para você. O ano sabático, o ano de jubileu. Porque é um dia que Deus nos deu. Eu falei, esse dia você precisa descansar. Você trabalha 6 dias e descansa. Então, sábado, o seu pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser na terça. É um dia de descanso. Porque se você trabalhar direto, você vai enlouquecer, você vai pirar, você não aguenta. E no sábado tinha que parar tudo, inclusive os animais. Era o dia de descanso da terra, dos animais. Era o sábado. Então, o sábado existe para o homem. Tanto que lá, Jesus, quando cura um enfermo no sábado, falou, olha, você não entendeu aqui, o mais importante não é o sábado, é o homem. O sábado existe por causa do homem. É um presente. E aqui nós temos o ano sabático. Era no 7º ano, nós não tínhamos
Eles não podiam plantar na terra. E tudo que a terra dava, era para ele, para o escravo, trabalhador contratado, às vezes dele. Era assim, a terra é minha, obrigado. A terra é minha, mas no ano sabático, que era o 7º ano, tudo que ela produzia era para essas pessoas, de forma igual, não era do dono da terra, porque Deus falava, vocês são mordomos, a terra é minha, tudo que tem aqui não é dele? Então eu e você, queridos, nós somos mordomos dos bens que nós temos. Use isso para a obra de Deus. Eu ouço bastante, algumas pessoas até questionaram o dízimo. Tudo que você tem, tudo deveria ser de Deus. Entregar 10%, às vezes é até miséria. Você devia usar tudo que você tem para Deus, tudo. Vamos só ir lá no Novo Testamento. Jesus encontra um jovem rico, e o jovem fala, não, mas eu compro a lei desde criança. Eu faço tudo. Aí Jesus falou, beleza, só te falta uma coisa. Vender tudo que você tem e dar aos pobres. Aí ele falou, peraí, é isso aí. Aí pegou pesado. Vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Gente, isso não é regra. Não é regra. Na continuação dessa história, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus encontra com Zaqueu, homem rico, muito rico. E aí Jesus chega e fala para Zaqueu descer e falou, eu vou para a sua casa. Eu fico imaginando Zaqueu caminhando para a casa dele com Jesus do lado. Eu fico imaginando essa cena. Porque ele queria ver Jesus. Aí Jesus falou, vem cá, vamos para sua casa, vou dormir na sua casa hoje. Gente, a alegria de Zaqueu em estar com Jesus chega ao ponto que ele fala, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Para que eu preciso de tudo isso? Se tem gente que não tem nada. A nossa vida aqui é tão passageira, gente. Eu, no auge da minha juventude, tive essa informação na medula. Uma doença que até hoje eu não sei porquê eu fui acometido dela. Porque eu tenho uma vida ativa. Quando eu estava no quartel, eu corria 10 km todo dia praticamente. Tinha uma vida bem ativa. Eu estava na igreja, meu pastor, o pastor Luiz Gonzaga, até ele me proibiu de ir na igreja na terça-feira, porque eu estava na igreja de segunda a segunda. Eu saía do trabalho e ia para a igreja. Aí o pastor falou, você está proibido de vir na terça, porque na terça era meu sábado. Eu tinha que folgar na terça. Porque a gente liderava jovens, evangelismo, um monte de coisa, quando não aguentava, né? E aí, no auge da minha juventude, uma bactéria foi na minha medula, paralisou todo o meu corpo. Eu falei, meu Deus, o que adianta? Eu conheço quase todo esse Brasil. Dei treinamento, participo de eventos. E se a minha vida fosse ceifada agora? O que eu fiz para o reino de Deus? Essa pergunta me incomoda o tempo todo. Porque eu não quero depois... Você fala, por que você não fez mais? Né? Seu servo mau, ingrato, te deu os talentos e você não fez nada. Todos os dias eu me cobro para me fazer alguma coisa. E depois que eu leio esses textos aí, que o negócio aperta. Nós vamos continuar. E aqui, queridos, a gente tem o ano de jubileu. A cada 50 anos, por algum acaso, o judeu tinha perdido a sua terra, isso está em Levítico 25. Quem comprou a terra tinha que devolver. Era uma reforma agrária. Então, foi por enfermidade, ficou viúva, alguma coisa aconteceu, perdeu a terra. Quando chegasse no ano 50, tinha que devolver. Isso era uma regra, era uma lei para os judeus. Sabe o que aconteceu? Quando a gente lê o livro de Josué, as vitórias que Deus dá, aí no final, acho que é o capítulo, me perdoe se eu falar errado, não sei se é o capítulo 25 de Josué, ou é o 26, onde Josué chama o povo e fala, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não sei a sua, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué era um líder, todo mundo falou, não, nós vamos servir. Mas você entra no outro livro, no capítulo 2, 3 do outro livro, está lá escrito, as próximas gerações, elas esqueceram do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos do que é ser cristão.
para alguma coisa nessa vida. Nossas condições financeiras estão melhorando, alguma coisa. A gente não sente mais a coisa apertar. Esquecemos. Israel pagou um preço caro por causa disso. Eu vou falar mais à frente, em Neemias, ainda continua Levítico falando, não explore uns aos outros, mas temam a Deus. Olha só, se eu temer a Deus, eu vou viver, vocês viverão em segurança. Se eu cumprir essas ordenanças, esses valores, eu viverei em segurança, e a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Isso é prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade a partir disso. Não é que Deus é obrigado a me dar algo, peraí. Você precisa cumprir essas regras para ser próspero. Não cai do céu assim, fácil. A Suécia não chegou onde chegou a não ter um esforço de transformação. Salmo 12, eu já vou entrar em Neemias, eu volto a falar o que eu estava falando. Olha o que está escrito aqui no versículo 5. Por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. É a mesma coisa que está escrito lá em Êxodo. Deus ouve oração do necessitado e do oprimido. E se você é um opressor, você vai se ver com Deus. Simples assim. Porque você está pecando contra a humanidade. E Deus vai cobrar isso, como cobrou. Tem uma outra versão que diz assim, aqui, a versão King James, diz assim: e eu salvarei todos que por isso anseiam. Ou seja, não é só o pobre necessitado, é quem levanta essa bandeira de justiça. E aí Martin Luther King diz o seguinte: eu não me preocupo com o grito dos maus, eles sempre vão existir. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O que me preocupa é que a gente tem uma igreja hoje que não entende o seu papel na sociedade, pelo menos parte dela. Esse dia eu estava falando para jovens católicos e evangélicos ao mesmo tempo, era um evento do IFRN, e eu falei: olha, ou a gente tem uma vida cristã prática, ou seremos religiosos. E aí é indiferente a placa da igreja, se é assembleia, se é católica, se é batista, diferente.